No terceiro canto do servo do Senhor, que nós escutamos hoje na primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, ele diz: não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Ou seja, ele permaneceu fiel à sua missão. Não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. O Senhor é o meu auxiliador. Essa é uma descrição da paixão do Senhor. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Então Jesus mantém os olhos fixos no Pai e cumpre a sua missão. Apesar de ser humano e, portanto, havia nele o medo da morte, que se manifesta sobretudo no Horto das Oliveiras, no Getsêmani, naquele momento da sua agonia. No entanto, ele diz: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, essa determinação de Jesus de cumprir a sua missão, de fazer a vontade do Pai, mesmo sabendo que o preço seria muito alto, mesmo tendo presciência dos sofrimentos, do suplício da cruz, mas ele diz: eu sei que não serei humilhado, não sairei humilhado. O Senhor é meu auxiliador. Jesus sabia da morte, mas sabia também da ressurreição. Então, ele nos ensina a fazer a vontade de Deus, a nos mantermos fiéis a Deus, custe o que custar, independentemente do preço que tenhamos que pagar. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Jesus não recuou, mas sabendo que para que nós fôssemos reconciliados com Deus era necessário que Ele suportasse tantas humilhações, amou-nos até o fim, amou-nos ao extremo da cruz. É sempre importante lembrar que a paixão de Jesus é fonte de salvação para nós, a morte de Jesus é fonte de vida para nós, não porque Ele sofreu muito, mas porque Ele nos amou muito. E neste mundo amar é sofrer, e Ele amou até o fim. Então é o amor de Cristo, é por Ele nos ter amado até as últimas consequências, inclusive suportando tantos sofrimentos, que Ele nos salva. É a força do seu amor. E com Jesus nós temos que aprender a transformar a dor, o sofrimento, em amor. Porque o amor é que redime, o amor é que salva. Ontem nós
escutamos o relato de São João, de como Jesus, durante a última ceia, revelou aos seus discípulos que um deles o trairia. Hoje é o relato de São Mateus. É bastante parecido, mas São Mateus também conta como foi que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que nem era muito dinheiro. Uma moeda de prata era o que se pagava por um dia de serviço a um trabalhador. Portanto, 30 moedas equivale ao salário de um mês. É um salário mínimo. Foi esse o valor, foi essa quantia pela qual Judas vendeu Jesus, entregou Jesus à morte, o traiu. Nós, muitas vezes, o traímos por bem menos, o entregamos por bem menos, por um prazer, por alguma riqueza, por alguma glória efêmera, passageira, por algum divertimento, por um passatempo. Nós o trocamos, nós o vendemos, nós o matamos, o arrancamos do nosso coração, o despejamos da nossa alma por alguns segundos, por alguns instantes de algum prazer ou de algum divertimento ilícito. Também nós o traímos, também nós o matamos. E é curioso que quando Jesus, aí na última ceia, diz para os discípulos: um de vós vai me trair. Os discípulos começam a se perguntar: será que serei eu? Porque eles confiavam mais na palavra de Jesus do que em si mesmos. Ora, São Pedro não tinha a intenção de trair Jesus, nem São João, nem os outros apóstolos. Judas sabia que era ele quem o trairia. E, no entanto, eles confiavam mais na palavra de Jesus do que em si mesmos. Se Jesus diz que um deles vai traí-lo, então ele se põe a perguntar: será que serei eu? Porque sabiam que Jesus é a própria verdade, não se engana nem nos engana. A palavra de Jesus é certa, é certeira, é verdadeira, é digna de fé, tem credibilidade. E assim também nós deveríamos confiar mais naquilo que Jesus nos diz, na sua palavra, no seu ensinamento, na sua doutrina, do que em nós mesmos, nas nossas opiniões, na nossa percepção da realidade. Como diz Santo Tomás no hino Adoro te devote: creio naquilo que disse o Filho de Deus. Nenhuma palavra é mais verdadeira do que essa palavra da verdade. A palavra de Jesus é verdadeira, nós devemos confiar nela mais do que nós temos confiança em nós mesmos. Agora se aproxima o início do Tríduo Pascal. Amanhã à noite nós estaremos celebrando a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, o mandamento novo que Jesus nos deu, o início da Páscoa, com a celebração da ceia. Peçamos a Jesus que, celebrando os mistérios da nossa redenção, da nossa salvação,
também nós possamos, pelo poder da Sua palavra, passar da morte para a vida. Confiando na Sua palavra, nós também possamos aprender nesta vida a transformar o sofrimento, a morte, a dor em amor. Tirar proveito de tudo, aproveitar tudo que nos acontece para o nosso bem. Como diz São Paulo, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós amarmos a Deus, todas as situações serão favoráveis para nós. De tudo que nos acontecer, nós vamos tirar proveito, será para o nosso bem, como Jesus, que transformou a sua morte em fonte de vida para nós. Amém.